Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos. A monarca britânica mais longeva da história ficou 70 anos no trono. E você vai ver também. Primogênito de Elizabeth, Charles III assume o trono aos 73 anos. Lideranças políticas mundiais repercutem a morte da rainha. Embarcação de passageiros naufraga e deixa mortos e desaparecidos na região de Belém. E no Esquenta Qatar 2022, vamos relembrar o Mundial de 1970, torneio que marcou a história do Brasil. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a Rainha Elizabeth II morreu hoje, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. A monarca britânica, que passou mais tempo no trono na história, foram 70 anos, atravessou crises e guerras e virou ícone mundial. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real. Um dia de pesar para o Reino Unido e o mundo. A Rainha Elizabeth II, chefe de Estado do Reino Unido e de 14 países da Commonwealth, morreu nesta quinta-feira aos 96 anos. O reinado durou 7 décadas e enfrentou inúmeras crises em uma monarquia que agora se abre a um novo capítulo. O filho Charles, de 73 anos, se tornou automaticamente o novo rei. Em um comunicado, o Palácio de Buckingham confirmou que a rainha morreu à tarde em Balmoral, na Escócia. De acordo com a nota, o rei vai permanecer no local e retornar para Londres na sexta-feira. A saúde de Elizabeth II piorou consideravelmente nos últimos dias. Na terça-feira, ela recebeu o primeiro-ministro demissionário Boris Johnson e sua sucessora Liz Truss no castelo em Balmoral para evitar uma viagem de 800 quilômetros até a capital inglesa. No começo desta quinta-feira, a Casa Real anunciou que os médicos estavam preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permanecesse sob vigilância médica. A partir daí, filhos e netos se dirigiram para o castelo escocês. Entregue de corpo e alma ao cargo de rainha, Elizabeth II havia resistido à pandemia de Covid-19, à morte do marido Philip com quase 100 anos e a várias crises na família real. A saúde da rainha, que apesar da idade avançada, mantinha uma agenda bastante movimentada, começou a preocupar o país quando em 20 de outubro, depois de cancelar uma viagem oficial à Irlanda do Norte, aceitou com relutância o Conselho Médico de Descanso. Na época, a monarca passou uma noite internada para exames médicos, cuja natureza nunca foi especificada. Desde então, a rainha teve de abrir mão de eventos importantes como a Conferência Climática da ONU, realizada em novembro de 2021 em Glasgow. E o príncipe Charles passa a ser o rei mais velho a iniciar um reinado após a morte da mãe, a Rainha Elizabeth II. Charles III, como será chamado, disse em seu primeiro pronunciamento que a morte da monarca é um momento de muita tristeza para toda a família real. Aos 73 anos de idade, Charles já vinha assumindo aos poucos as funções da mãe. Por ser o primogênito, ele era o primeiro na linha de sucessão ao trono, seguido pelo príncipe William e o príncipe George, primogênito de William. O novo rei deve participar de uma audiência com o primeiro-ministro e realizar um outro pronunciamento à nação, além de viajar pelo Reino Unido. Na história do reinado, ele se tornou príncipe de Gales aos 9 anos de idade e herdou outros títulos de seus pais, como Duque da Cornualha e Duque de Edimburgo. Charles foi o primeiro herdeiro de Elizabeth II a ir para a escola e para a universidade. E entre a série de redefinições na monarquia britânica, uma das principais afeta diretamente a esposa do agora rei Charles III, Camilla Parker. A rainha Elizabeth II, durante os seus jubileus de platina, deu a bênção para reconhecimento de esposa do príncipe Charles. Com a morte da monarca, Camila, hoje com 75 anos, vai passar a ser rainha consorte do Reino Unido. O título é dado à esposa de um monarca reinante, que, embora compartilhe do mesmo status hierárquico, não detém dos mesmos poderes políticos e militares, cabendo a Charles o dever de chefiar o Estado agora.
Camila e Charles namoraram na juventude e depois de viverem uma fera ao longo dos anos, eles se casaram em 2005. Mesmo com a aprovação da então monarca britânica, Camila nunca conquistou totalmente a afeição dos britânicos. E a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, falou publicamente hoje sobre a morte da rainha Elizabeth e deu boas-vindas ao início do reinado de seu sucessor, Charles III. Liz Truss se referiu ao reinado de Elizabeth II como a segunda era vitoriana e afirmou que o Reino Unido entrará em um novo tempo, exatamente como a rainha gostaria. Durante o pronunciamento, Truss saudou o novo rei. Deus salve o rei! Hoje a coroa passa como ocorre há mais de 1000 anos para o nosso novo monarca, novo chefe de Estado, Sua Majestade Charles III. Sobre o reinado de Charles, a nova primeira-ministra britânica afirmou que todos devem apoiá-lo e auxiliá-lo a suportar a responsabilidade que carrega. A primeira disse também que o povo do Reino Unido deve oferecer a Charles lealdade e devoção, assim como sua mãe Elizabeth se dedicou a todos por tanto tempo. Truss, que assumiu oficialmente o cargo de premier na última terça-feira após se encontrar com a monarca, destacou que todos estão devastados com a morte de Sua Majestade a Rainha e que a notícia é um grande choque para a nação e para o mundo. Ela ressaltou que Elizabeth II serviu como a fundação sob a qual o Reino Unido moderno foi construído e que o país cresceu e floresceu durante o reinado da monarca. Líderes políticos mundiais repercutiram a morte da rainha Elizabeth da Inglaterra. O governo Jair Bolsonaro decretou luto oficial de 3 dias em todo o território nacional em razão da morte da monarca. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem de pesar em uma rede social. Lamentou a morte da rainha e decretou luto de 3 dias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também lamentou a morte da rainha Elizabeth e afirmou que ela era mais do que uma monarca. Ela definiu uma era, resumiu o líder americano em nota publicada em conjunto com a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden. O presidente da França, Emmanuel Macron, também usou suas redes sociais. Ele definiu Elizabeth como uma rainha de copas e disse que a monarca marcou para sempre seu país e o século. Pedro Sánchez, da Espanha, também definiu a rainha como uma testemunha e autora da história britânica e europeia. Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, disse que recebeu a notícia da morte de Elizabeth com profunda tristeza. Ele prestou condolências à família real e à comunidade britânica em nome do povo ucraniano. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que Elizabeth foi uma presença constante em nossas vidas. Ele ainda afirmou que seu serviço aos canadenses permanecerá para sempre uma parte importante da história do país. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a destacou como uma figura admirada mundialmente. Guterres definiu a rainha como uma boa amiga da ONU e uma presença reconfortante através de décadas de mudança. Ele lamentou a morte da monarca e garantiu que sua dedicação ao longo da vida será lembrada por muito tempo. E o especialista em relações internacionais, Dr. Guilherme Bistronski, falou sobre a mudança no reinado com a morte da monarca. Com a morte da rainha Elizabeth II no dia de hoje, a grande pergunta que agora todos estão fazendo é o que acontecerá com a família real britânica. A rainha Elizabeth II, durante décadas, foi muito elogiada por todos os partidos no Reino Unido, tanto de direita como de esquerda, por manter uma saudável distância dos assuntos políticos do dia a dia, manter um equilíbrio que permitia que as discussões políticas pudessem acontecer sem interferência da família real. O príncipe Charles, em um primeiro momento, acreditamos que não mudará essa orientação da rainha Elizabeth II. Mas o príncipe Charles é uma pessoa bastante diferente em vários aspectos. Ele é conservador em determinados temas, como ligados, por exemplo, a questões arquitetônicas, a questões econômicas, mas, por outro lado, em matéria de meio ambiente, ele tem posições bastante avançadas, bastante liberais.
Então, esperamos que no início não haja muita mudança, mas no futuro ninguém sabe. Ao longo de 70 anos a serviço de sua coroa, a Rainha Elizabeth viajou o mundo todo. Aqui no Brasil, ela esteve uma única vez em 1968, mas aquela visita representou um marco nas relações entre o Brasil e o Reino Unido. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes dessa viagem. Nós viemos até o MASP, o Museu de Artes de São Paulo, localizado na região central da capital paulista, que foi um dos lugares por onde a Rainha Elizabeth passou quando esteve pela única vez aqui no Brasil. Mas ela não só visitou o museu, mas teve aí uma grande participação na história dele. Isso porque a rainha inaugurou essa nova sede do MASP, que antes estava localizado na rua 7 de abril. É isso mesmo, grande influência dela nessa história então, né? Bem, vamos lá. A rainha chegou ao país no dia 1º de novembro de 1968. Ela pousou em Recife, Pernambuco, ao lado do Príncipe Felipe. De lá, o casal seguiu para Salvador, na Bahia, e na sequência para Brasília, onde conheceu o Palácio da Alvorada, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E também participou lá de um banquete no Palácio do Itamaraty. Foi depois disso que o casal real veio a São Paulo em uma aeronave da Força Aérea e depois a rainha visitou o Monumento do Ipiranga, o Palácio dos Bandeirantes e a Avenida Paulista, que fica aqui exatamente onde nós estamos, onde está localizado o MASP. Daqui o casal foi a Campinas, no interior paulista, e depois ao Rio de Janeiro, onde a rainha marcou simbolicamente o início das construções da Ponte Rio-Niterói, que é considerada a mais extensa do país. Lá ela também assistiu a um jogo no Maracanã e entregou a Taça da Vitória nas mãos do Rei Pelé. É isso mesmo. Ao todo foram 11 dias de viagem em que a rainha e o marido visitaram aí vários pontos turísticos do país, participaram de almoços, jantares com pessoas influentes e também de homenagens. E veja a seguir: embarcação naufraga e deixa mortos e desaparecidos na região de Belém. E ainda, às vésperas do Qatar 2022, vamos relembrar o Mundial de 1970, torneio que marcou a história do Brasil. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Volta do feriado de 7 de setembro e temos mudanças na campanha de vacinação. O Ministério da Saúde vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até 30 de setembro, diante da baixa adesão da população contra o imunizante. O prazo inicial da campanha era até amanhã. Até o momento, segundo dados do Ministério, 34% do público-alvo de 1 a 4 anos tomou a vacina que previne contra a paralisia infantil. A meta do Ministério é vacinar 95% do público-alvo, de mais de 14 milhões de pessoas. O Ministério prorrogou também a campanha de multivacinação, que acontece de maneira junto à campanha da poliomielite. A campanha busca incentivar a atualização da caderneta de vacinação das crianças pelos responsáveis. E um caso de abuso acontece frente às câmeras. O oficial de justiça Marcelo Benevides Silva teve prisão
prisão decretada ao assediar uma jornalista enquanto ela fazia uma transmissão ao vivo. A repórter da ESPN, Jéssica Dias, foi vítima de assédio do oficial de justiça Marcelo Benevides Silva antes do jogo do Flamengo no Maracanã na noite de ontem. Segundo o canal, a equipe que acompanhava a repórter conseguiu segurar o assediador e pediu a PMs que o levassem para a delegacia. Em depoimento, a Jéssica Dias contou que Marcelo já vinha molestando-a antes de aparecer ao ar, com xingamentos e beijos no ombro. E na audiência de custódia, ele teve a prisão decretada. Marcelo foi transferido no final da manhã para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Muitas postagens repudiaram a atitude de Marcelo. Inclusive, o próprio Flamengo publicou a seguinte nota. Abre aspas, o clube de regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN, Jéssica Dias, durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a nação rubro-negra, ainda aconteçam. Fecha aspas. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson. Até amanhã. Obrigada, ótima noite. E olha só, uma lancha carregada de passageiros, incluindo crianças e idosos, naufragou na manhã de hoje na região de Belém. Bombeiros realizam buscas com embarcações e mergulhadores. No início da tarde, a Marinha e a Secretaria de Segurança Pública do Pará confirmaram 14 mortes. Até o momento, 26 pessoas seguem desaparecidas. Havia 70 pessoas no barco e 30 delas foram resgatadas ou conseguiram se salvar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o naufrágio ocorreu próximo à Praia da Saudade, na ilha de Cotijuba. A embarcação fazia o trajeto entre o porto de Camará, na cidade de Cachoeiras de Arari, no arquipélago de Marajó, para Belém. A possível causa do acidente não foi informada. Segundo relatos de sobreviventes, a embarcação teria afundado totalmente com pessoas dentro. Imagens que circulam em redes sociais e gravadas por um passageiro mostram quando a água começa a entrar no barco. A Marinha diz que vai investigar o naufrágio. A empresa responsável pelo barco não tinha autorização para transporte intermunicipal e saiu de um porto clandestino. Segundo moradores, corpos de pessoas que se afogaram chegaram a uma das praias da ilha e também foram retirados da água por moradores locais. A Secretaria de Saúde de Belém está prestando atendimento aos resgatados. O governo federal decidiu autorizar o uso do FGTS para abater financiamento de casa popular. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a serem pagos pelo empregador, o chamado FGTS Futuro, vão poder ser aplicados em programas de habitação popular. O benefício é destinado a famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 e pode ser usado uma única vez por imóvel ou por beneficiário. Com a nova regra, o cidadão pode contar com os depósitos futuros do FGTS como parte das parcelas no financiamento da casa própria. Mas caso o trabalhador seja demitido, ele vai continuar com a dívida e deve arcar com o custo total das parcelas. O recurso pode ser aplicado no prazo máximo de 2 anos, contados a partir da conclusão das obras de construção do empreendimento. De acordo com o texto, a finalidade da portaria é ampliar o acesso ao financiamento habitacional a partir da redução ou supressão do valor de entrada exigido nas operações de financiamento habitacional com recursos do FGTS. A Caixa Econômica Federal fica responsável pela questão operacional dos recursos. Entre as condições para o uso desses recursos estão o tempo de trabalho de 3 anos e não possuir outro imóvel ou financiamento no mesmo município. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, na volta do feriado de 7 de setembro, de olho nos rumos da política monetária no exterior. A moeda norte-americana recuou 0,62% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda.
Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve alta após um pregão instável hoje, de olho nos rumos da política monetária no exterior. O índice subiu 0,14% a 109.916 pontos. Um levantamento feito pelo Diese mostrou que o valor da cesta básica registrou queda em 16 capitais do país. De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos das 17 capitais analisadas, 16 registraram queda nos preços da cesta básica no mês de agosto. Com queda de 3%, a cesta de Recife foi a que mais caiu no período. Na sequência, ficaram Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília, que diminuíram um pouco mais de 2% do valor. Apesar de registrarem queda, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Rio de Janeiro foram as capitais que registraram a cesta básica mais cara do período, com o custo médio acima dos R$ 749. Já a mais barata foi registrada em Aracaju, com o valor estimado de R$ 539. Quando comparado com agosto do ano passado, o valor da cesta mostra alta em todas as capitais pesquisadas, com a maior variação no Recife, de cerca de 21%, e a menor em Porto Alegre, com cerca de 12%. E para encerrar, vamos falar de futebol. Faltam 73 dias para a Copa do Mundo e vamos conferir o boletim Esquenta Qatar 2022. É isso mesmo, Ju. Leonardo Félix relembra hoje a Copa do México em 1970. O torneio marcou o histórico tricampeonato mundial do Brasil, que contou com uma das seleções mais talentosas de todos os tempos. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da Copa de 1970, o histórico tricampeonato do Brasil. A seleção brasileira que disputou o Mundial do México marcou época. O time que encantou o mundo era uma reunião de craques em diversas posições, uma verdadeira máquina. Contava com Rivelino, Tostão, Gerson, Clodoaldo, Carlos Alberto e Jairzinho, além do rei do futebol, Pelé. Na primeira fase, vitórias brasileiras sobre a Tchecoslováquia por 4-1, 1-0 em cima da Inglaterra e 3-2 em cima da Romênia. Nas quartas de final, a vitória por 4-2 sobre a seleção peruana, comandada pelo mestre Didi. Na semifinal, o Brasil bateu o Uruguai por 3-1 e vingou a derrota na final da Copa de 50. E na final contra a Itália, o Brasil sobrou em campo e com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto, selou a goleada por 4-1. Pela primeira vez na história, o Brasil foi campeão vencendo todos os seus jogos. Uma campanha irretocável que garantiu a posse definitiva da taça Jules Rimet. É isso aí, faltam 73 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite para você.